Há uma guerra acontecendo agora, mesmo que seus olhos não possam ver. Ela não está nas ruas, nem nos noticiários, mas dentro do invisível, no território do espírito. Enquanto você respira, enquanto ouve estas palavras, há um anjo lutando por você. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo o reflexo dessa batalha em sua própria alma. Você sente o peso da vida aumentar sem explicação. As noites se tornaram mais longas, o coração mais inquieto, e a fé, por vezes, parece um fio prestes a se romper. Mas o que você está sentindo não é abandono, é movimento espiritual. Quando Deus tem um plano para alguém, o inferno reage. E é por isso que, mesmo sem entender, você tem enfrentado dias de angústia e silêncio. Seu anjo está lutando, mas Deus pergunta: você está ouvindo? O céu fala de muitas formas. Às vezes em um sonho, em uma passagem da Bíblia, em um pensamento que não sai da mente, ou até em uma dor que insiste em te fazer parar. A questão é: quantas vezes você tem silenciado o espírito para ouvir apenas o barulho do mundo? Quantas vezes buscou respostas em vozes humanas quando o céu estava tentando te ensinar a reconhecer a voz divina? O povo de Israel, no deserto, viu o impossível. A coluna de fogo, o mar se abrindo, o pão descendo do céu. E mesmo assim, duvidaram. Porque ver não é o mesmo que ouvir. A fé não nasce dos olhos, nasce do ouvido. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E é nesse ouvir que mora a diferença entre um escolhido e um distraído. Você foi escolhido, e isso significa que há uma atenção especial do céu sobre a sua vida. O que você viveu até aqui não foi acaso. Foram capítulos de um plano que ultrapassa o entendimento humano. Mas como todo escolhido, você também foi marcado para ser testado. A dor que sente não é sem propósito. A luta espiritual que enfrenta não é sem motivo. Deus está te ensinando a ouvir a voz dele mesmo em meio ao ruído da guerra. Daniel, o profeta, conhecia bem essa luta. Quando ele orou por 21 dias, clamando por uma resposta, os céus ouviram sua oração no primeiro dia, mas a resposta foi retida por forças espirituais. Somente quando o anjo Miguel interveio, a mensagem pôde chegar. Daniel não sabia, mas enquanto jejuava e chorava, um anjo estava lutando por ele. Assim também é com você. Enquanto ora, enquanto chora, enquanto tenta permanecer firme, há anjos lutando por sua causa. Mas a pergunta é: você ainda está ouvindo ou já se acostumou ao silêncio? O inimigo sabe que não pode roubar o que Deus te prometeu, mas pode tentar roubar sua atenção. Ele cria distrações, dúvidas, emoções confusas e até pessoas para desviar seu foco. Porque quando você deixa de ouvir, deixa também de discernir. E é nesse ponto que muitos desistem, sem perceber que a vitória já estava a caminho. O anjo está lutando, mas a luta espiritual exige a sua parte. Permanecer fiel, permanecer ouvindo, permanecer crendo. Deus não fala apenas em palavras, Ele fala em tempos, em sinais, em direções sutis. Mas a pressa humana, o medo e a ansiedade se tornaram ruídos altos demais. Muitos pedem respostas, mas poucos se dispõem a ficar em silêncio para ouvi-las. E o silêncio, Davi, é o idioma do Espírito. Quando tudo parece parado, é quando o céu mais trabalha. Quando parece que nada está acontecendo, é o exato momento em que Deus está movendo as peças no invisível. Há uma sinfonia espiritual tocando sobre sua vida, e cada nota é um movimento do propósito de Deus se cumprindo. Mas, para perceber, você precisa sintonizar sua alma. Desligar o medo, o desespero, o barulho do mundo, e voltar seu coração para o som que vem do alto. Há algo sendo dito agora. Há instruções sendo liberadas. E se você parar por um instante, poderá sentir o Espírito Santo sussurrando: não temas, há mais lutando por você do que contra você. Cada vez que você dobra os joelhos, o céu se move. Cada vez que renuncia ao pecado,
O exército de Deus avança. Cada vez que perdoa, o inimigo recua. A guerra é travada em campos invisíveis, mas as armas são espirituais. Fé, oração, obediência e amor. O anjo luta, mas o combustível da sua vitória está em sua postura. A pergunta do título, "Você está ouvindo?", não é um aviso de julgamento. É um convite para despertar. Porque quando você ouve, algo acontece dentro de você. O Espírito Santo começa a realinhar sua mente, a aquietar suas emoções, a ajustar seus passos. Você começa a perceber que o que chamava de atraso era proteção. O que parecia perda era apenas redirecionamento. O que parecia silêncio era treinamento para discernir a voz de Deus em meio à guerra. Nada do que você enfrentou foi em vão. Deus nunca te abandonou por um segundo sequer. Os céus têm estado em movimento constante ao seu favor. Mas é chegada a hora de você compreender que há uma responsabilidade em ser escolhido. A mesma unção que atrai bênção também atrai batalhas. Mas a diferença é que você nunca luta sozinho. Enquanto você ora, enquanto caminha, enquanto tenta entender, há anjos lutando em campos que você não pode ver. O que Deus quer de você agora não é força, mas sensibilidade espiritual. Ele quer te ensinar a ouvir novamente, ouvir o que o Espírito diz, ouvir o que o silêncio revela, ouvir o que as provas estão te ensinando. Porque dentro da sua dor há mensagens escondidas, e cada lágrima que cai é uma semente que o céu recolhe e transforma em vitória. Você foi escolhido para enxergar o invisível, para caminhar pela fé, mesmo quando a lógica se desfaz, para ouvir o que o mundo ignora e obedecer à voz que só os que têm intimidade reconhecem. Essa é a marca dos escolhidos. Eles não seguem o barulho, seguem a voz. E é essa voz que está te chamando hoje. A mesma que separou luz das trevas, a mesma que acalmou o mar, a mesma que chamou Lázaro da morte para a vida. Essa voz está dizendo: ouça, seu anjo está lutando, sua vitória já começou. Há momentos em que a alma sente um cansaço que o corpo não explica. Você acorda e parece que o peso do mundo repousa sobre os ombros. Não é apenas tristeza, não é apenas ansiedade, é uma guerra espiritual. Algo dentro de você está sendo disputado. Seu futuro, sua fé, sua esperança, seu propósito. Enquanto o mundo natural tenta te distrair com ruídos, o mundo espiritual trava uma batalha pelo destino da sua alma. E quanto maior o chamado, mais intensa é a guerra. As Escrituras deixam claro: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Isso significa que há camadas invisíveis de realidade operando sobre você. Você não luta apenas contra circunstâncias, luta contra forças que tentam enfraquecer sua fé, roubar sua confiança e paralisar seu avanço. E essas forças conhecem o valor da sua obediência. Elas sabem que se conseguirem silenciar sua escuta espiritual, conseguirão te afastar do propósito de Deus. Quando o Espírito Santo escolhe alguém, o inimigo reage. Ele não reage contra quem vive distraído, mas contra quem carrega a promessa. Por isso, os escolhidos de Deus enfrentam batalhas silenciosas que ninguém entende. Você pode sorrir por fora, mas dentro de si sente o peso da resistência. Pessoas se afastam sem explicação. Planos simples se tornam difíceis. O sono foge. A mente se torna um campo de guerra. É como se algo invisível tentasse constantemente te enfraquecer. E de fato tenta. Mas o que o inimigo não sabe é que no momento em que ele se levanta contra você, o céu também se levanta para te defender. Os anjos não são símbolos distantes, são mensageiros e guerreiros. Eles não agem por vontade própria, mas sob ordem direta de Deus. E quando o Senhor vê um de seus filhos em tribulação, ele envia reforços. O Salmo 91 declara:
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa não é poesia, é realidade espiritual. Há anjos que acompanham seus passos, que se colocam entre você e o abismo, que interceptam ataques antes que você perceba. Mas há também momentos em que o combate é tão intenso que até o céu silencia para observar o resultado da sua fé. É nesses instantes que Deus prova o coração. Ele permite a guerra não para te destruir, mas para te fortalecer. O processo do céu é pedagógico, o deserto ensina o que o conforto não revela. E no campo de batalha espiritual, cada dor tem um significado, cada silêncio é uma lição, e cada queda é um convite à rendição. A luta não é apenas fora, ela é dentro. O anjo combate no invisível, enquanto você combate no interior. A vitória dele depende da sua perseverança. Se você desiste, a força espiritual que te protege enfraquece. Mas se você permanece fiel, ainda que sangrando, o anjo ganha espaço para agir. Muitos não entendem porque sentem uma pressão espiritual tão grande. Acham que estão sendo punidos, quando na verdade estão sendo preparados. Deus não entrega grandes promessas a corações frágeis. Ele precisa forjar guerreiros, e um guerreiro só é formado na luta. Você não pode vencer o inimigo que teme enfrentar, e a fé só amadurece quando é testada. Olhe para o que aconteceu com Jó. Tudo lhe foi tirado: filhos, bens, saúde, amigos, e ainda assim ele não amaldiçoou a Deus. O inimigo acreditava que Jó só era fiel por causa da bênção, mas o Senhor provou que a fidelidade verdadeira não depende do que se tem, mas de quem se é diante da dor. O sofrimento de Jó revelou o que havia de mais puro em sua alma: confiança absoluta. E ao final, Deus restaurou tudo em dobro. Assim é contigo. A guerra que te cerca não é o fim, é o teste que revela o ouro escondido na tua fé. O anjo está lutando, e às vezes o campo dessa luta é o seu próprio coração. Quando você se irrita, duvida, perde a esperança, o inimigo tenta te fazer ceder espaço. Mas quando você ora, mesmo sem sentir vontade, quando lê a palavra, mesmo sem entender tudo, quando escolhe perdoar, mesmo com dor, o céu se move. Cada ato de fé é um golpe contra as trevas. Cada atitude de obediência abre uma brecha para o anjo agir. Há uma sinergia entre o espiritual e o humano. Deus trabalha com cooperação. O anjo luta, mas precisa da sua persistência. O espírito intercede, mas espera o seu sim. O céu age, mas depende da terra responder. Por isso, o silêncio espiritual é perigoso. Quando você para de ouvir, para também de responder. E quando para de responder, o anjo fica limitado. Não porque Deus não tenha poder, mas porque a fé é o canal por onde o poder flui. Há uma história que ecoa como símbolo disso. Em 2 Reis 6, o profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo. Seu servo, aterrorizado, perguntou: "Ai, meu senhor, que faremos?" Eliseu respondeu com paz: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." E orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o servo viu, e o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que mudou? Nada no físico, mas no espiritual, o servo finalmente ouviu com os olhos da fé. É essa revelação que o Espírito Santo quer te conceder hoje. A certeza de que o invisível trabalha a seu favor. As dores que te cercam não são sinais de abandono, mas de propósito. Os escolhidos enfrentam resistências que outros não suportariam, porque a unção que você carrega desperta guerras que outros nunca enfrentarão. Deus confia em você a ponto de permitir que passe por algo que só os fortes em espírito podem suportar, não para te punir, mas para te promover. Toda luta travada no invisível está preparando você para receber o que já é seu no plano eterno. Você precisa entender algo. O inimigo só persegue quem tem valor no reino.
Ele não desperdiça forças em quem já está perdido. A intensidade da sua guerra revela a grandeza da sua missão. Se você sente o peso, é porque há uma glória vindo em seguida. E quando essa glória se manifestar, todos verão que o que te sustentou não foi sorte nem força humana, mas a mão invisível de Deus te guardando em meio ao caos. Portanto, resista, ore mais, leia mais, ame mais, mesmo que tudo em volta pareça se desmanchar. Porque a verdadeira vitória acontece quando, no meio da guerra, você ainda consegue ouvir a voz do céu dizendo: permanece, eu estou contigo. Seu anjo não parou de lutar. Há um momento na vida do escolhido em que Deus se cala. E esse silêncio é o campo mais temido da batalha espiritual. Não há trovões, não há sinais, não há palavras, apenas o eco do próprio coração perguntando: Senhor, ainda estás aí? O silêncio de Deus não é ausência, é método, é teste, é fogo refinando o ouro da fé. Porque o verdadeiro relacionamento com o Criador não se mede pelo quanto você ouve, mas pelo quanto você confia quando não há som algum vindo do céu. Os escolhidos de Deus conhecem bem esse deserto. É o período em que a oração parece subir e não voltar, em que o louvor sai dos lábios sem emoção, em que a alma parece vazia. Mas esse vazio é o espaço que Deus cria para encher com algo novo. É quando Ele retira os apoios humanos para ensinar o coração a depender apenas dEle. Quando o Senhor silencia, é porque está formando uma escuta mais profunda dentro de você. Uma escuta que não se baseia no que sente, mas no que crê. O profeta Elias, em sua fuga, experimentou esse silêncio. Ele se escondeu em uma caverna, cansado e com medo, e clamou: Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deus então o mandou sair e ficar diante dele no monte. E vieram o vento forte, o terremoto e o fogo, mas o Senhor não estava em nenhum deles. Depois veio um sussurro suave, e ali estava Deus. É assim que o Espírito fala, não na agitação, mas na quietude. E é essa quietude que o inimigo tenta roubar, porque ela é o solo onde a fé germina. Quando Deus se cala, o inferno fala mais alto. As vozes da dúvida, do medo e do desânimo aumentam o volume. Elas tentam preencher o silêncio divino com mentiras sutis. Você está só. Deus te esqueceu. Suas orações não funcionam. Essas vozes são setas, e o escudo contra elas é a fé. Por isso, a palavra diz: tomai sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Enquanto o anjo luta no invisível, você luta para não deixar essas vozes te dominarem. A batalha é simultânea. O céu defende sua causa lá fora, e você defende sua fé aqui dentro. Muitas vezes, o inimigo não tenta te destruir, ele tenta te cansar, porque sabe que o cansaço da alma é o prelúdio da desistência. Mas o Espírito Santo é o vento que reacende a chama quando tudo parece se apagar. Mesmo quando você não sente nada, ele continua operando. O anjo não parou, o plano não mudou, a promessa não foi cancelada. O processo está em andamento e o silêncio é parte dele. Lembre-se de Jesus no Getsêmani. O Filho de Deus, em agonia, orou até suar sangue. Ele pediu que o cálice passasse, mas o céu ficou em silêncio. E ainda assim, Jesus permaneceu. Ele sabia que o silêncio não era rejeição, mas alinhamento. Deus não respondeu, porque o plano já estava em curso. Enquanto Jesus sofria em oração, o céu preparava a cruz, e através dela, a salvação. O silêncio de Deus sempre esconde uma ação invisível, sempre. É por isso que a fé é chamada de escudo, porque ela protege o coração do impacto das circunstâncias. Ter fé não é entender tudo, é continuar mesmo sem entender nada. É dizer, eis-me aqui, quando o céu não responde. É continuar orando mesmo sem sentir o calor da presença. É acreditar que o anjo está lutando mesmo quando a guerra parece perdida. E essa fé não é humana, é dom.
Ela nasce quando você desiste do controle e deixa que o Espírito Santo o sustente. Quantas vezes você já pensou em parar? Quantas vezes o desânimo pareceu mais forte do que a esperança? E mesmo assim, algo dentro de você te impediu de desistir. Esse algo tem nome. É o próprio Deus habitando dentro de ti. Porque quem é escolhido não consegue se afastar completamente. Mesmo tentando fugir, o coração volta. Mesmo se calando, o espírito clama. Mesmo enfraquecendo, há uma voz lá no fundo que diz: continua, eu ainda estou aqui. Essa é a maior prova de que há um anjo lutando por você. A resistência que você sente é sinal de que o inimigo ainda não venceu. Se você estivesse perdido, não haveria luta. Mas o conflito interno é prova de que a luz ainda pulsa. O diabo não combate o que está morto. Combate o que ainda tem poder de ressurgir. E há poder dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O mesmo poder que abriu o mar. O mesmo poder que cala o vento e ordena: aquietai-vos. Talvez o que Deus quer te ensinar agora é que ouvir não é apenas escutar, é discernir. Nem toda voz vem do céu. Há vozes disfarçadas, vozes que se passam por luz, mas conduzem à confusão. Por isso, o silêncio de Deus é também proteção. Ele silencia o externo para te ensinar a reconhecer o interno. Enquanto o mundo fala, ele forma. Enquanto tudo se move, ele permanece. E é na permanência dele que sua alma aprende a descansar. A luta entre o silêncio e a fé é o espaço onde o Espírito forja guerreiros. Deus está te tornando alguém que confia, não porque vê, mas porque conhece a voz do pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Note, ele não disse que elas ouvem sempre, mas que reconhecem quando ouvem. O reconhecimento nasce da convivência. E é isso que o deserto faz. Ele te ensina a reconhecer o tom da voz de Deus, mesmo quando o som parece distante. Quando tudo se cala, preste atenção. Pode ser que Deus esteja mudando a estação. O silêncio que agora te dói pode ser o intervalo entre o pedido e a resposta. O anjo que luta por ti ainda não terminou sua missão, e quando ele voltar, trará consigo a confirmação da vitória. Mas até lá, o que Deus espera é que você persevere no invisível. A fé não é um sentimento, é uma escolha, e é essa escolha que abre os céus. Talvez hoje você se sinta cansado, exausto de esperar, mas saiba, a espera do justo nunca é perda, é investimento. Cada oração não respondida é uma semente plantada. E quando o tempo certo chegar, o que brotará será tão grande que compensará cada lágrima. Deus não se esqueceu de você. O que Ele prometeu ainda está em movimento. Seu anjo não cessou de lutar. Mas o céu pergunta mais uma vez: você ainda está ouvindo? Chega o momento em que o céu decide se manifestar. Não através de trovões, nem de vozes audíveis, mas de uma certeza que toma o coração. Uma revelação tão silenciosa e, ao mesmo tempo, tão poderosa que nenhuma palavra humana é capaz de descrevê-la. É quando o Espírito Santo sussurra à alma: você não está só. Eu estou aqui e nunca deixei de lutar por você. Esse é o clímax da jornada espiritual. O instante em que o escolhido finalmente compreende que o invisível sempre esteve ativo. Enquanto chorava, Deus trabalhava. Enquanto esperava, o anjo guerreava. Enquanto duvidava, o propósito amadurecia. Nada foi em vão, nenhuma lágrima foi desperdiçada, porque para cada oração que você fez, houve um movimento no céu. O silêncio de Deus nunca foi ausência, foi estratégia. Ele não respondeu antes porque estava alinhando tudo no tempo perfeito. Imagine Daniel, no 21º dia de jejum, de joelhos no pó, sem força nem esperança. De repente o anjo aparece diante dele e diz: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Daniel 10, 12, 13. O que isso significa? Que Deus respondeu no primeiro dia, mas a batalha no invisível atrasou a manifestação. Assim também é contigo. A promessa já foi liberada, mas há resistências sendo quebradas agora. E o anjo que luta por ti já recebeu a ordem. Vai, a vitória é dele. O clímax espiritual é o momento da revelação, quando o invisível se torna evidente. Não é um espetáculo visível aos olhos, mas uma explosão de fé dentro da alma. É quando o peso se transforma em paz. É quando o medo cede espaço à confiança. É quando o coração entende que o tempo de Deus é perfeito e que nada, absolutamente nada, pode impedir o que ele determinou. Há um momento em que o espírito toca tão profundamente que o corpo inteiro se cala. O coração sente o toque do divino e todas as perguntas cessam. Você não precisa mais entender, apenas crer. É aqui que Deus revela o motivo da guerra. Você é herança viva do reino. Você carrega dentro de si algo que ameaça o inferno. E é por isso que a batalha foi tão intensa. O inimigo viu algo em você que talvez você mesmo ainda não tenha percebido. A presença de Deus. Quando o Espírito Santo habita em alguém, essa pessoa se torna um canal de luz no meio da escuridão. E a luz sempre atrai oposição, mas ao mesmo tempo atrai favor. Enquanto o inimigo te observa tentando apagar tua fé, o céu te cobre com nova autoridade. E é nesse instante, nesse exato momento de revelação, que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Imagine-se diante de Deus, ouvindo a voz dele dizer: eu te separei para algo que o mundo não entende. As dores que sentiu foram os sinais da sua missão. O peso que carregou foi o preparo. As lágrimas que derramou foram sementes. E agora chegou o tempo da colheita. A atmosfera muda. A presença de Deus inunda o lugar onde você está. O Espírito Santo não chega com barulho, mas com autoridade. Ele te envolve, te lembra quem você é e por que foi chamado. O peso começa a sair e o coração sente um alívio que nenhuma explicação humana consegue produzir. Você percebe que nunca lutou sozinho, que os anjos sempre estiveram em volta, guardando, protegendo, sustentando, esperando o momento certo de agir. Deus revela que há guerras que você nunca soube que existiram, mas que já foram vencidas antes mesmo que você orasse. Há livramentos que você jamais verá, porque aconteceram no invisível. Enquanto você dormia, o céu vigiava. Enquanto você chorava, os anjos ministravam. E tudo isso porque você é escolhido, não por mérito, mas por misericórdia. Porque Deus viu em você um coração que Ele poderia moldar e usar para a glória dEle. O Espírito Santo não te chamou para ser espectador, te chamou para ser testemunha. O que você vive agora não é o fim, é a revelação de que há mais. Deus está prestes a abrir seus olhos espirituais para que veja o que sempre esteve ali. Assim como Eliseu orou por seu servo, o Senhor hoje ora por você. Pai, abre os olhos dele para que veja, e então você verá. Verá que os montes estão cheios de cavalos e carros de fogo. Verá que a guerra não era contra você, mas contra o plano que Deus colocou dentro de você. E verá que nenhum inimigo pode derrotar quem foi selado pelo Espírito do Deus vivo. Este é o momento em que o invisível toca o visível. O anjo que luta por ti agora vence. O bloqueio se desfaz, a resistência cai, a atmosfera muda. Você começa a perceber sinais no natural, uma paz inexplicável, uma resposta inesperada, um movimento divino que confirma que algo aconteceu no céu. A oração foi ouvida e a resposta começou a descer. Mas há algo ainda mais profundo. A revelação de que a verdadeira vitória não é apenas receber o que pediu, mas se tornar o que Deus planejou. O anjo lutou para preservar o que havia de eterno em você.
Porque a maior conquista não é a bênção, é a transformação. Deus te chamou não para apenas ver milagres, mas para ser um deles. E quando essa revelação te alcança, você entende que a guerra valeu a pena, que cada lágrima teve um propósito, que o silêncio foi a voz de Deus te preparando para suportar o peso da glória. O Espírito de Deus fala contigo agora. Filho, o que você sentia como derrota era lapidação. O que parecia demora era direção. E o que parecia silêncio era cuidado. O anjo que lutei por você venceu. E agora é hora de você vencer também, vencendo dentro de si. A revelação celestial é a vitória do invisível sobre o visível. O Espírito te mostra que o maior milagre não acontece fora, mas dentro. Porque o dia em que o coração compreende o amor de Deus, o inferno inteiro perde força. O diabo pode tocar em muitas coisas, mas não pode tocar em um coração que entendeu que foi escolhido. E esse entendimento muda tudo. É o início da tua libertação, o início da tua nova caminhada, o início do tempo em que você não apenas ouve sobre Deus, mas ouve a voz dele em sua própria alma. Depois da guerra espiritual, vem o silêncio. Mas agora o silêncio é diferente. Não é o silêncio do abandono, mas o silêncio da missão cumprida. A atmosfera muda. O peso que antes esmagava o peito se transforma em leveza. A mente, antes cercada de dúvidas, agora encontra uma paz que não pode ser explicada, apenas sentida. O anjo que lutava por você agora se cala. Não porque foi embora, mas porque a luta terminou. O que precisava ser vencido foi vencido. E o que precisava ser despertado em você foi despertado. Há um tempo em que Deus luta por nós, mas chega o tempo em que Ele luta através de nós. É o tempo da maturidade espiritual. É quando você deixa de ser apenas protegido e passa a ser cooperador do reino. O mesmo Espírito que te sustentou no deserto agora te envia para ser fonte de sustento a outros. Porque a guerra não te destruiu, te formou. Deus sempre trabalhou com processos. Moisés foi formado 40 anos no deserto antes de libertar Israel. José foi vendido e esquecido antes de governar o Egito. Davi foi rejeitado antes de ser coroado. Paulo foi cegado para depois enxergar. E você, que suportou tudo, agora começa a entender. A guerra não era contra você, era por você. Tudo o que o inimigo tentou usar para te parar, Deus transformou em combustível para te enviar. E o que o anjo defendeu no invisível agora se manifesta no visível, o seu propósito. O novo tempo de Deus não chega com aplausos, mas com consciência. É quando o Espírito abre seus olhos e você percebe que tudo o que precisava já estava dentro de você. A fé, a força, a coragem, o dom estavam adormecidos, esperando o tempo certo. E agora, com o coração forjado no fogo e os ouvidos treinados para o céu, você está pronto para caminhar em autoridade. Aquele que antes precisava de sinais, agora é o sinal. Aquele que antes buscava respostas, agora se torna a resposta. A Bíblia diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 60:1. É isso que Deus está dizendo a você hoje. Levanta-te. Chegou o tempo de resplandecer. O tempo de sair da sombra do medo e andar debaixo da luz da promessa. O anjo te protegeu enquanto você ainda se fortalecia, mas agora o próprio Deus te revestiu de poder. O Espírito Santo habita em ti, e por isso as guerras que antes te assustavam agora se tornam menores diante da presença dele. Você entendeu que o segredo da vitória não é lutar com as próprias mãos, mas permanecer em obediência. O novo tempo de Deus é sempre precedido por uma mudança interior. Antes de mudar o cenário, ele muda o coração. Antes de abrir portas, ele te ensina a caminhar com sabedoria. O que ele te entrega agora não é apenas uma bênção, mas uma missão. E essa missão começa quando você percebe que não precisa mais correr atrás da voz, porque a voz agora habita dentro de você.
O Espírito fala contigo e você o reconhece. Esse é o verdadeiro milagre. Não apenas ouvir Deus, mas entender quando Ele fala. O anjo lutou para preservar a fé e agora você é chamado para sustentar essa fé em outros. O que antes era apenas sobrevivência se transforma em ministério. A dor que te quebrava agora cura quem te ouve. O testemunho que parecia impossível agora se torna a chave para libertar corações. Porque o escolhido não é aquele que apenas vence, é aquele que transforma a própria vitória em caminho para outros passarem. O silêncio celestial que agora te envolve é o mesmo que precede as maiores revelações. Deus não se manifesta com pressa, porque o tempo dele é perfeito. E nesse tempo, ele te ensina que a fé não é um evento, mas um estado. Você aprendeu a permanecer. Aprendeu a adorar mesmo sem sentir. Aprendeu que o poder não está no momento de êxtase, mas na constância da entrega. E por isso, agora o céu te confia mais. A guerra te amadureceu, e o amadurecimento te posiciona para o próximo nível. Talvez você ainda olhe para si e se veja fraco, mas é exatamente assim que Deus trabalha. Ele sempre escolhe os improváveis, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Aqueles que se acham fortes não ouvem, mas os que reconhecem sua dependência escutam com clareza. E você aprendeu a ouvir, aprendeu a silenciar o mundo para ouvir o céu. Aprendeu a identificar quando a paz é a resposta, quando o não é proteção e quando o silêncio é movimento. Deus está te chamando para viver em uma nova dimensão da fé, não mais pedindo sinais, mas sendo um sinal. Quando você entra em um lugar, a atmosfera muda. Quando você ora, as coisas se alinham. Quando você fala, há autoridade, porque você não é mais apenas alguém protegido, é alguém enviado. O Espírito Santo não te salvou apenas para te consolar, mas para te usar como instrumento. E o mesmo anjo que lutou por você agora te acompanha em missão, não para te defender, mas para cooperar contigo enquanto você defende outro. O novo tempo é o tempo do envio. Deus está levantando você para ser voz, para ser canal, para ser referência de fé em meio à escuridão. Ele quer mostrar ao mundo que o que parecia o fim era apenas o início de uma nova história. A batalha espiritual foi a gestação do seu chamado, e agora o que nasceu em lágrimas florescerá em testemunho. Não há vitória sem cruz, e não há propósito sem processo. Mas quando o processo termina, vem a autoridade, e essa autoridade agora está sobre você, não mais como um sobrevivente, mas como alguém que carrega o selo do Espírito Santo. O mesmo poder que sustentou os profetas, que guiou os apóstolos e que ressuscitou Cristo, habita em você. E é com esse poder que você caminhará daqui em diante. O anjo cumpriu a missão dele. Agora é a sua vez de lutar, não com medo, mas com fé. Não como alguém à espera de um sinal, mas como alguém que entendeu o seu chamado. Porque quando o anjo se cala, é sinal de que o escolhido já ouviu o suficiente. Agora é tempo de agir, tempo de viver o que foi prometido. Tempo de transformar o que recebeu em testemunho, porque quem foi sustentado pela guerra agora se torna parte do exército de Deus. O anjo se cala, a guerra termina e tudo parece voltar ao silêncio. Mas agora o silêncio tem outro som. Não é mais ausência, é presença. Porque quando o Espírito Santo habita em alguém, ele não precisa gritar. A voz dele se mistura à respiração, ao pensamento, ao coração. E de repente você percebe, Deus nunca se calou, você é que aprendeu a ouvir. A transformação se completa quando o escolhido entende que o propósito de toda guerra espiritual não é apenas vencer o inimigo, mas aprender a caminhar com Deus em meio às tempestades. Antes, você orava para sobreviver. Agora, você ora para permanecer. Antes, buscava respostas. Agora, busca direção. Antes, queria sinais. Agora, reconhece o sussurro.
E é nessa maturidade que o céu encontra espaço para confiar a você o que é eterno. Deus te escolheu não apenas para resistir, mas para representar o reino. Você é um reflexo vivo da fidelidade dele. A dor que suportou não foi desperdício, foi treinamento. As perdas que enfrentou não foram rejeição, foram alinhamento. E agora, ao olhar para trás, você entende. Se tivesse recebido antes, não estaria pronto. O tempo de espera foi o tempo da edificação. O céu te construiu no silêncio e agora vai te expor na luz. Mas há algo que o Espírito te revela neste encerramento. A luta nunca foi sobre o que você queria, mas sobre quem você estava se tornando. Enquanto o inimigo tentava te cansar, Deus te moldava. Enquanto você achava que estava sendo esquecido, estava sendo lapidado. E hoje tudo faz sentido. O anjo não falhou, apenas cumpriu a parte dele. Agora, é você quem precisa se levantar como resposta viva de tudo que o céu fez por você. A palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é o destino do escolhido. Não correr de guerra em guerra, mas aprender a descansar na presença. O descanso de Deus não é ausência de lutas, é certeza de vitória. Você aprendeu a permanecer, e isso é tudo o que o céu precisava ver. Agora, o Espírito sopra sobre você uma nova estação, tempo de manifestar o que foi gerado no secreto. O mundo verá o que o deserto escondeu. Verá a fé que nasceu no meio da dor. Verá a autoridade que o silêncio construiu. E quando te perguntarem como suportou, você dirá: não fui eu, foi Deus. Porque o verdadeiro poder não está em quem nunca cai, mas em quem se levanta todas as vezes, sustentado pela graça. O anjo lutou para preservar a promessa, e agora a promessa se manifesta em você. Olhe para si. Não há mais aquele peso, aquele medo, aquela incerteza. O que há agora é convicção. A convicção de que nada pode separar você do amor de Deus. Nem as perdas, nem o tempo, nem as decepções, nem os atrasos. Tudo coopera, tudo se alinha. E o que parecia destruição era apenas reconstrução sob outro alicerce, a fé. O Espírito te diz hoje: você não é mais o mesmo. Eu te levei ao deserto para te ensinar a depender. Te deixei enfrentar o silêncio para te ensinar a ouvir. Permiti a dor para te ensinar a discernir. Mas agora chegou o tempo da plenitude. Chegou o tempo em que a minha voz será tua bússola e a minha presença teu abrigo. Essa é a voz que nunca se cala, a voz de Deus dentro de você. Ela não precisa de trovões, não depende de sinais. Ela apenas existe, constante, firme, silenciosa e real. Ela te guiará em dias bons e maus e te lembrará de tudo o que foi dito hoje. Você foi escolhido. Há um anjo que luta por você, e o céu nunca parou de te ouvir. Os escolhidos de Deus vivem entre o visível e o invisível. Eles caminham com os pés na terra, mas com o coração no céu. Sabem que as lutas continuarão, mas não temem mais, porque sabem que não caminham sozinhos. A fé deles não é frágil, é firmada na rocha, e essa rocha é Cristo. O mesmo Cristo que silenciou o vento, que libertou os oprimidos, que venceu a morte, é o mesmo que habita em você. E se ele venceu, você também vencerá. O anjo continua ao seu lado, agora como guardião da sua caminhada. Mas o Espírito Santo habita dentro de você como guia, consolo e força. E quando o próximo deserto vier, porque ele virá, você não o temerá mais. Porque já aprendeu a linguagem do silêncio, já entendeu o som do Espírito, já reconhece a voz que nunca se cala. O que antes te assustava, agora te ensina. O que antes te enfraquecia, agora te fortalece. E o que antes te fazia duvidar, agora confirma o que você sempre foi. Um escolhido do céu. O tempo da luta passou, o tempo da revelação chegou. Agora é tempo de agir, de viver, de ser. Deus não quer que você apenas fale sobre fé, mas que seja fé viva,
Que cada gesto teu seja uma pregação, que cada palavra tua seja um testemunho. O anjo venceu a batalha, mas a guerra continua em cada vida que ainda não ouviu o que você já sabe. Deus nunca se cala. Ele apenas fala de formas que só os escolhidos conseguem entender. Portanto, caminhe. Leve essa voz com você. Ela te lembrará, em cada noite difícil, que há anjos guardando sua casa, há promessas te esperando e há um Deus que jamais te abandona. Você foi escolhido para ser sinal da presença dele nesta geração, não com títulos ou riquezas, mas com fé, perseverança e amor. A guerra que te formou foi a preparação para o ministério que agora começa. E quando você abrir a boca, o céu falará junto. Porque quem aprendeu a ouvir a voz de Deus, agora se torna a própria resposta de Deus ao mundo.